Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Tribuna Livre. O juiz Jordani com a palavra acerca da composição, né, do Supremo. Isso. Eu vejo que essa composição do Supremo, como foi formatada na nossa Constituição, ela precisa ser aperfeiçoada. E quando eu falo aperfeiçoar, não é tirar uma margem de escolha do Executivo nem do Parlamento, do Senado. Mas você fazer o processo de tal forma que se garanta na Suprema Corte uma representatividade de membros da magistratura, da advocacia e do Ministério Público, como ocorre, por exemplo, no 5º Constitucional. É por isso que eu digo, o 5º Constitucional, como está na Constituição, ele é muito mais republicano, a forma dele, do que a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja, quando chega ao Tribunal de Justiça um membro da advocacia, a OAB participa, ela faz a sua lista sextupla. Depois essa lista vai para o tribunal, que reduz para 3 membros, e depois vai para o Poder Executivo. O Poder Executivo não escolhe inicialmente quem ele quiser. Então veja que você tem aí uma cooperação muito mais republicana de instituições. No caso, inclusive, do 5º, posso falar da experiência que o OAB do Acre teve. Os candidatos passaram por uma sabatina, antes da análise dos requisitos legais, passaram por uma sabatina, prestaram compromisso, falaram das suas propostas, demonstraram conhecimento técnico. O mesmo ocorre quando vai ao tribunal, visita os desembargadores, são ouvidos, ou seja, não é uma escolha tão concentrada, do contrário, traça-se um perfil de uma lista, como eu falei, lista sextupla, depois para uma lista tríplice e o Poder Executivo, no caso do 5º, que escolhe. No Congresso existe um projeto de lei encabeçado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, tentando mudar esse processo de escolha do Supremo nesse sentido. Não é o caso de tirar o poder do Presidente da República, mas que essa escolha seja mais paritária, que tenha a maior abrangência, representação das classes, magistratura, Ministério Público, advocacia, e dentre esses escolhidos pelas classes, o presidente escolhe um. Deixa eu marcar um pouco essa diferença que o doutor, e tornar mais claro ao nosso telespectador, que vocês dois abordaram. Por exemplo, quando a Constituição, quando fala do Supremo, diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Vamos para o Tribunal Regional Federal. Só marcar bem essa diferença. A própria Constituição diz: os tribunais regionais federais compõem-se no mínimo 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentro brasileiro com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, que deveria ter repetido lá, 1/5 dentro advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. 2. Os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento alternadamente. Quer dizer, ela já faz uma distinção que deveria ter feito, sim, doutor Jordano, na questão da composição do Supremo. quando eu fiz a pergunta Observações. sobre a TV Justiça, a exposição das sessões, Sim. eu concordo quando, em princípio, eu achei que aquela decisão ela era mais Tornava transparente mesmo. transparente a justiça. Só que, de repente, eu não imaginava que surgisse 2 ministros, um do tipo Gilmar Mendes e outro Luiz Roberto Barroso. Eu vou lhe explicar por quê. Numa votação, eu assisti o ministro Luiz Roberto Barroso se dirigir ao ministro Gilmar Mendes, aos olhos da nação, para dizer: você é uma pessoa horrível, uma mistura de mal com atraso e pitada de psicopatia. Me deixa de fora desses seus maus sentimentos. A sua vida, a vida de Vossa Excelência é ofender as pessoas. Quer dizer, Gilmar Mendes
Televisionado, né? Televisionado. Barroso para Gilmar Mendes. Aí Gilmar Mendes responde: tudo bem, mas eu nunca fui advogado de bandido internacionais. Uma referência a César e Batista. Recomendo ao senhor que feche o seu escritório particular de advocacia. Quer dizer, é por isso. Uma quadra triste, né? Uma quadra triste do Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que nós vivemos uma época que a gente precisa, como eu falei, a gente tem que substituir aquele nosso anseio de heróis realmente por pessoas democratas. Acho que o Poder Judiciário é uma conquista popular, é um poder do povo, e o povo tem que ter essa confiança. Quando a gente vê esse cenário espetaculoso dos ministros, causa tristeza. Nós precisamos exatamente de pessoas. O Poder Judiciário, logicamente, as pessoas têm que ter a sua postura, a sua formalidade, a sua elegância, mas eu penso que a população tem que olhar um juiz e falar assim: aquilo é uma pessoa que está ali para me ajudar. Aquilo é uma pessoa que está ali investindo de muito poder, porque tem muito poder, é para fazer o bem, para ser simples. Mas esse estresse institucional, Vinícius, a gente vê em todos os entes do Estado. O Poder Judiciário parlamento tem uma postura. Agora, parlamento, você tem a figura do decoro parlamentar. São pessoas que estão ali representando o povo nos mais altos cargos do Poder Legislativo. E quando você assiste também a TV Câmara e a TV Justiça, inclusive em sede de comissões, de reuniões importantes, acontece cada conflito cada que você pensa. Mas eu acho, Jordan me perdoe, mas eu acho que existe uma diferença. Porque, como você falou, o X da questão da democracia é que eu posso colocar um analfabeto no Congresso Nacional. Isso é uma prerrogativa do povo. Então, eu não posso cobrar do analfabeto um tipo de postura de um ministro do STF. Eu penso que... O próprio falou assim, de competência, de dignidade ilibada, de conhecimento técnico. Você espera sempre mais, né? Todos lá têm cátedra na área do direito, né? Não, então, o mínimo que você espera de uma pessoa dessa é postura. Não quero dizer que tem que ser cordeirinhos e tal, mas postura, porque você pode combater no campo das ideias, você pode controverter, você pode ter até uma crítica contundente a um par de um colégio, né? Mas não membro perder de um a colégio. postura, Você não pode perder a postura. Mas veja, você não pode expor, porque isso daí, o que fala? Não é a imagem dele. Não é. É a imagem do judiciário que vai à bancarrota. Inferiores. Sempre o ministro Gilmar Mendes está envolvido nessas confusões. Está no olho do furacão. O Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, uma certa vez... Tem um episódio semelhante, né? Se dirigindo Sim. ao Gilmar Mendes, disse: Vossa Excelência, olha, Vossa Excelência, Coisa do jagunço. me respeite. Você não está falando com os seus capangas de Mato Grosso. Foi capanga. Quer dizer, então, são essas coisas. O Sarney... Muito criticado o governo Sarney, mas ele foi exemplar em duas questões. Acho que ele conduziu uma transição muito... E ele falava muito no respeito à liturgia do cargo. Eu estou me reportando na liturgia, porque é como o senhor disse, o deputado federal pode ser... Às vezes, Tiririca não era um analfabeto? Se elegeu deputado federal? São 513, né? São 513, é muita gente. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal que conhece o mundo inteiro, os parlamentos... Fala outras Mas coisas. vocês me permitem falar uma coisa boa aqui Fala, também? Zumbi. Porque nós estamos muito aqui, eu preciso falar e cumprimentar aqui o doutor Jordani, que além de juiz é escritor. Quantos livros já tem publicado? Está sendo encaminhado para a editora e o romance sendo escrito e outro jurídico. Eu quero falar sobre esse romance, Os Três Flagelos, né? Os Três Flagelos. Ele publicou Agora só um instantinho, nas redes Tribunalismo e sociais. Literatura. Ele publicou nas redes sociais o seguinte: imagine, a autoria dele, o texto. Imagine uma história que tem início na época do livro de Gênesis, da Bíblia, né? Os hebreus. Faz referência aos evangelhos apócrifos, interliga esses elementos com viagens interdimensionais, política e a guerra de facções contra o poder público do Acre. Isso em um futuro próximo, onde uma nova Constituição, vamos voltar à Constituição, reduziu bastante o alcance das liberdades individuais. O alcance das liberdades individuais. Fecha aspas.
Me explique isso aí. Então, vamos pegar um gancho aqui para o nosso debate. Isso. Esse meu romance, ele vai ter como pano de fundo um futuro próximo distópico, onde uma fratura social levou o Brasil a uma guinada de extrema direita, onde ali no calor de uma situação, de uma ocasião, se produziu uma Constituição que reduziu muito as liberdades individuais. Esse é o contexto. O que isso tem a ver com o que nós estamos debatendo? Muito se fala em instituir no Brasil a pena de morte, não é? Sim. A prisão perpétua. Sim. E outras sanções que são vedadas, como cláusula pétrea, pela nossa Constituição aqui, que vai completar 30 anos, agora em 2018. Será que hoje nós teríamos maturidade, aqui vocês que foram constituintes, para se fazer uma nova Constituição? Será que hoje o Brasil teria condições de reunir uma Assembleia Nacional Constituinte e teria tranquilidade institucional, social, jurídica para se produzir uma nova carta? Porque para instituir pena de morte, para instituir prisão perpétua, só com a nova Constituição. Sim. Nesse meu romance, que é distópico, eu imagino esse cenário. Mas eu queria ouvi-lo. E será que nós conseguiríamos produzir? Mas a primeira pergunta que eu faço sobre o seu romance é o seguinte. É uma obra de ficção ou é uma premonição? Eu espero que fique apenas no campo da ficção. É curioso para fazer esse comentário. A ficção imita a realidade. Será que hoje, se houvesse uma constituinte, eu gostaria de ouvi-los, passaria a pena de morte? Ou a prisão perpétua? Se depender. Talvez não, mas se houver um plebiscito passaria. Passaria. Então, a constituinte tem que expressar a vontade do povo. Se for feita neste momento, que é um período de tensão, de estresse, passaria? Eu acho que, na minha avaliação, a gente tem visto o recrudescimento das relações, de posições opostas. Por exemplo, da política vai ter eleição agora, Bolsonaro, petistas e outras variantes aqui do processo. A gente vê um recrudescimento, pena de morte. Aí você vê a questão da religião posta, os valores que estão sendo pregados, porque hoje o candidato ele não quer saber se ele vai ser um péssimo na área econômica, quer saber se ele é contra o aborto, quer saber se ele é a favor da pena de morte. Eu vejo jovens pedindo doutor Jordani, um regime militar no É Brasil. por isso que eu acho que o único problema do Lula foi esse, de não ter feito as reformas e não ter melhorado a educação. mas Porque doutor tem jovem Giovanni, para pensando nisso. Pra mim, responder a mais problema é esse. objetivamente essa sua questão, mais objetivamente, o que nós estamos assistindo nas redes sociais, infelizmente, demonstra essa realidade. O povo aplaudindo quando se faz justiça pelas próprias mãos. No Pará, né? Acho que foi O Pará. aplauso da população em todos os sentidos. Quando há um justiciamento, quando matam um ladrão na rua, Menos um. menos um, Se comemora. sob aplausos. Esse eu acho que é o vácuo do poder público. Né? Pessoas que oram e que rezam. Viu? O poder público existe exatamente para que se evite a vingança, para que se evite esse tipo de retaliação. Quando o poder público não cumpre a sua função principal de pacificação social, que é exatamente isso, a sociedade. Quando quando uma pessoa é apenada, quando ela é segregada, quando perde a liberdade, que é o segundo maior bem da vida de uma pessoa, depois da própria vida, isso acontece não por vingança. Meu interesse enquanto cidadão não é que aquela pessoa fique, o interesse específico não é que ela fique presa, é que eu tenha segurança. É que aquela pessoa seja apenada, pague pelo crime dela também, mas que existe um efeito didático de segurança. Então não adianta só prender. Então quando isso não acontece, quando você não tem essa sensação de segurança que deve ser garantida, é um princípio básico garantido pelo poder público, as pessoas começam realmente a aplaudir situações paralelas, inclusive como essas, assim, brutais, como essa, mas por quê? Porque não vê do poder público exatamente essa chancela, uma garantia que é básica. Chegamos ao final, Narciso. Doutor Vinícius, na Não, base final de do programa. tudo isso, aí, doutor, aí não tem poder judiciário, não tem poder legislativo, não tem poder executivo que funcione a contento numa sociedade como a nossa de hoje, que está com 13 milhões de brasileiros absolutamente desempregados e quase os mesmos 13 milhões de brasileiros já
O IBGE criou uma nomenclatura de desenganados, que não estão mais nem procurando emprego, porque não. Então, eu acho que hoje nós cuidamos dessa questão econômica deste país, ou esse país volta a crescer, ou então o nosso futuro é muito ruim. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado a você, nosso telespectador. Agradecer também a participação do Dr. Juiz Jordani Dourado. Muito obrigado. Obrigado, foi um debate maravilhoso e vamos ver se a gente retoma para falar sobre os 30 anos da nossa Constituição, né? Temos muitas histórias aqui de bastidores para falar. Vai ser um bate-papo interessante. Então, mas eu queria convite aí, depois, o senhor pode falar desse convite ou é para depois? Não, depois, talvez no próximo programa tenhamos já uma... E eu gostaria também de a gente combinar um programa só sobre ressocialização. Para mim isso é fundamental. A gente fazer uma discussão. E sobre intervenções militares, é um assunto Também, muito bom para ser debatido. Mas tem muito estabelecer a pauta do mês. Doutor Marcos, obrigado também. Cumprimentar mais uma vez o doutor Jordani Dourado, do Direito, meu colega de turma, filhos da UFAC, Osni, Macias, uma história mais. É sempre um prazer estar aqui no tribunal. Obrigado. Obrigado. Eu vou Obrigado continuar, a você. eu vou continuar fazendo o seu apelo. Faça meu mesmo. apelo. E ontem eu tive numa reunião na Cadeia Velha e uma senhora disse, eu não ia votar esse ano, porque eu estou com vergonha. Mas aí eu vi lá uma parlamentar e disse, eu gostei, eu vou votar. Mas eu não ia votar porque eu estou com vergonha. Eu olhei que milhares de pessoas como ela. O apelo que eu estou fazendo, doutor Jordani e doutor Marcos Vinícius, é o seguinte, pedindo ao homem de bem que vá votar nessas eleições. É preciso que vote. No Brasil não há outro caminho para mudar. E nós todos queremos mudar. Não é essa pátria que eu imaginava, o meu filho e neto. Nós precisamos mudar. Nossa geração teve culpa, sim. Só há uma forma, votando. Agora, se o homem de bem, revoltado com essa situação, não for votar, o canalha vai. O seu apelo dramático. Eu vou Tem apelo, não? lembrar uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Porque, doutor, para mim a coisa mais ilusória, embora seja utópica e a gente devemos conseguir, é a igualdade, né? Mas você sabe que ela nunca vai existir. Friedrich Nietzsche. Aí, em homenagem a isso, eu vou Nunca vai existir eu vou igualdade. citar a frase de Carlos Drummond de Andrade. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um ser ímpar. Ímpar. Eu não sou igual ao Cristiano Ronaldo, por exemplo. Pode ser, né? Mas por E mesmo sugestão... a sabedoria do doutor Jordano não é diferente. Né, por sugestão da produção do programa, a gente queria ouvir uma frase sua, um pensamento, como o Narciso fez, e sua também, doutor. Eu acho que Marcante. Assim. não é uma frase minha, foi uma Sim. frase que um amigo me disse uma vez e que ela me inspira cada vez mais a reflexão. Que tudo é perfeito nas suas imperfeições. Mas na medida que tudo é imperfeito, vamos trabalhar sempre em busca do sonho do perfeito. Perfeito. Eu sou poeta, nem escritor não, a minha mensagem é sempre de entusiasmo, a minha mensagem é de vivacidade, de crença num país melhor. Eu acho que o Osni foi muito feliz. Eu acho que nós temos que votar, participar e nos sentirmos responsáveis pelo destino dessa nação. É isso. Eu tenho feito um apelo, depois que o Osni teve essa ideia, eu faço um apelo. Vote em mulheres. Tem muitas mulheres candidatas. Votem nas mulheres. Vamos encher a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal de Mulheres. Só tem 4, são 24 deputados, só tem 4. Pelo menos a metade. Vote em mulheres. Boa noite, ficamos por aqui.